Oi gente, meu nome é Marcos Renato. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, dá uma olhadinha lá para saber qual é a motivação por que eu estou fazendo esses vídeos. Hoje nós vamos falar especificamente de homofobia. Peço que você fique até o final. Eu vou contar um pouco da minha história, vou falar bastante da vida prática, não vou ficar levantando dados estatísticos, só um pouquinho, alguma pouca coisa. E aí, para a gente poder realmente discutir um pouco como é que a gente lidar com essa questão no dia a dia, né? Em primeiro lugar, eu queria só dar 2 dados para vocês. O Grupo Gay da Bahia é um grupo que trabalha com a questão da população LGBT e levanta muitos dados, há bastante tempo já faz isso. Segundo o Grupo Gay da Bahia, em 2017 foram 445 mortes de pessoas da população LGBT. Dessas 445, 58 pessoas se suicidaram, o que mostra que a gente tem um problema muito sério com relação ao suicídio e também à morte de pessoas LGBT por violência, né? De todas elas. O que importa aqui é falar que muitas pessoas falam assim, o hétero também morre, né? Óbvio, o hétero também morre por várias questões, assim como LGBTs. Mas nenhum hétero morre por ser hétero. O que precisa ficar muito claro é assim, a população LGBT morre muitas e muitas vezes, na maior parte das vezes, por ser LGBT, pelo preconceito, né, por vários motivos, tá? E um dos motivos aí muito importantes é o suicídio, né? Principalmente entre pessoas de menor idade, 14, 16, 20, 25 anos, que não conseguem lidar muito bem ou tem algum conflito familiar e tem esse problema aí com o suicídio, né? Então a gente precisa realmente discutir isso, não é só por isso, né? Ninguém merece ser discriminado, mas tem uma população mais fragilizada e eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, para mostrar como essas coisas, a gente escapa de algumas coisas durante a vida, né? E como que a gente consegue lidar com isso e como é difícil lidar com isso, né? O objetivo desse vídeo, ele é tanto para pais e mães que tenham filhos LGBTs, como os filhos LGBTs, de como lidar um pouco com essa questão, que é muito difícil muitas vezes, tá? Eu não vou entrar aqui em questões de Bíblia, de o que as religiões dizem sobre isso, ou o que a sociedade em geral pensa em relação à religião da homossexualidade. Tá? Não vou falar sobre esse assunto porque é um assunto muito específico, né? Então cada religião trata de uma forma, as religiões elas têm interpretações várias para várias passagens da Bíblia, então quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, procure aí, tem muitos textos, muitas coisas que falam, o pessoal usa muito Levíticos para falar que não proíbe, mas Levíticos proíbe não comer carne de porco, proíbe não usar roupas com tecidos diferentes, proíbe cortar cabelo, proíbe cortar barba, proíbe várias outras coisas. Então a gente não vai entrar nessa discussão tão polêmica aqui que é a religião. Nós vamos falar mais da vida prática e como lidar com essas questões, tá? Então eu vou começar falando um pouquinho da minha vida. A primeira vez que eu ouvi a palavra viado, bicha, bichinha, rosinha, né, e todas as que a gente já conhece, que são usados para designar alguém gay, né, como eu, e aí os outros bis e lésbicas e trans, tem todas outras palavras que definem, né, mas a primeira vez que eu ouvi essas palavras, eu não sabia o que era, né, nunca soube, eu sabia que era alguma coisa ruim, alguma coisa errada, mas eu tinha 7 anos, 8 anos de idade, foi quando eu entrei na escola. Né? Então eu sempre fui considerado, pelo meu jeito mais delicado, sempre tive esse jeito de falar, essa coisa mais afeminada, vamos dizer assim, né? E foram as primeiras vezes que eu ouvi essa palavra e não entendia, só sabia que era errado porque em casa eu era proibido de agir dessa forma e na escola eu era proibido de agir dessa forma. Qual era essa forma? Era a minha forma, né? Era o meu jeito de ser, era proibido. Então, a todo momento, durante a vida inteira, você precisa se enquadrar num padrão que as pessoas esperam que você tenha. Se você não se enquadra, você é ridicularizado, Aí muita gente fala, é mimimi, bullying não existia. Tem muito texto na internet, na minha época não existia, porque a gente tirava sarro de um do outro e tal. Mas muita gente sofre com isso, né? Eu lembro que tinha outras pessoas com outras características, ou óculos, ou gordinho, ou, né,
qualquer outra característica, ou negro, né, que sofria muito com essa questão. Tem algumas pessoas que superam isso numa boa e tem pessoas que não, que isso vira realmente um fardo e é muito complicado, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Aí eu tive uma adolescência toda sem discussão sobre sexualidade. Na escola, eu nasci em 68, tenho 50 anos. Então, na minha época, eu nasci na ditadura, na outra, né? Não nessa próxima, mas na outra. E eu tive muita dificuldade na escola, não existia nenhum tipo de discussão, não se falava sobre sexo, né? A gente aprendia muito pouco, né, em aula de ciências, essas coisas, não era proibido falar sobre isso, em casa muito menos, né? Eu venho de uma família muito simples, meus pais estudaram até 3ª, 4ª série só do primário, nasci na periferia de São Paulo, né, um bairro que chama Parque São Rafael, perto de São Mateus. Na época ainda era muito mais longe do que é hoje o transporte é muito mais rápido, as pessoas conseguem ter mais acesso, mas na época era praticamente uma cidadezinha do interior, né? Era bem a periferia, hoje ainda é muito longe, né? Muitos lugares da periferia, mas está hoje muito mais, vamos dizer, mais rápido de você transitar e as pessoas têm muito mais acesso. Na época não tinha, então era realmente, não tinha exemplo nenhum, não podia, meu pai não deixava assistir televisão tarde, então não podia ter referência nenhuma sobre nada. Os programas que talvez falassem alguma coisa sobre algum assunto qualquer de sexo era tarde da noite, porque a ditadura também proibia, então não tinha acesso nenhum à informação. E eu cresci e vivi toda a minha adolescência sem informação nenhuma, né? Sem informação nenhuma sobre sexo, realmente só na escola, com a molecada, que a gente vai aprendendo, e eu, como era diferente, tinha poucas referências, né? As referências que você tinha na televisão era de bicha ridicularizada, né? Que era para os héteros rirem delas, né? Então, sempre foi tratado dessa forma, então eu não queria ser aquilo, né? Eu não queria ser uma coisa errada, né? Que todo mundo achava que seria errado. E aí cresci, tive uma adolescência sem conhecer nada, né? Sem conhecer nada de sexo. Fui aprendendo na escola aos poucos. Obviamente, quando você faz 14, 15, 16, os hormônios começam a aflorar. Você sabe que você sente coisas que não é normal sentir. Então você acha que, em primeiro lugar, você acha que vai passar, que aquilo é uma fase e que você vai conseguir superar aquilo, que vai passar, que você vai casar e que vai ter filhos e que tudo vai ficar, e você vai cumprir as expectativas dos seus pais, né? Eu tenho uma história muito interessante, que assim, meu pai era um cara muito honesto, muito correto. Eles se conheceram na igreja, meus pais, católica, então eles eram muito religiosos. E a família obviamente seguia todas as regras ali, somos 5 irmãos, eu sou o 4º irmão, e meu pai é conhecido, inclusive por todos, como nunca ter batido num filho. Meu pai conversava muito, ele era muito uma pessoa que se preocupava muito com a educação, então ele conversava bastante com a gente. Mas eu apanhei, eu fui o único filho que apanhei do meu pai, acho que nem meus irmãos sabem disso, né? Porque eu tinha lá meus 8, 9 anos e eu adorava, depois que chegava da escola, a primeira coisa que eu fazia era lição de casa, né, todo organizadinho, limpinho, bonitinho, me trocava e eu gostava de brincar com as meninas na rua, né? Eu pulava amarelinha, eu pulava corda, brincava de queimada, boneca nunca gostei, nunca me interessei, até acho que tanto por repressão, que não podia, que era uma coisa tão característica da mulher, né, da menina brincar, nunca gostei, mas também nunca gostei de futebol. Então eu ficava ali no meio termo e gostava de brincar perto de casa, sempre ali mais caseiro, sempre gostei muito de estudar. E só que eu tinha essa questão, né? Eu era cobrado, né? Eu ouvi minha vida inteira, bendito o fruto entre as mulheres, que eu gostava muito de ficar com as meninas, né? E pra mim não tinha nenhum problema, porque era brincadeira, era criança, né? E eu apanhei uma vez do meu pai, não foi uma surra daquelas surras de marcar, nem de violência excessiva, foi umas cintadas que pra mim doeu muito mais pelos motivos. Hoje eu sinto essa dor muito maior pelos motivos da surra do que exatamente pela surra, né? Porque não foi uma surra, ele não me bateu, não me espancou, né? Ele deu ali aquela surra de pai, né? Surrinha de leve, mais para ameaçar do que para realmente bater, mas isso me marca bastante, né? Isso é assim, ninguém nunca teve um motivo para
para apanhar. Eu tive esse motivo, que era ser uma coisa que eu não sabia o que era, né? Mas aí cresci. A minha forma de conquistar as pessoas, tanto na escola quanto na família, foi sempre ser inteligente, né? Então eu estudava muito, eu sempre me dediquei muito, sempre fui considerado pelos professores e pelos colegas sempre uma pessoa inteligente e tal. Então eu acabava meio que comprando, né, a amizade de todo mundo, porque eu ajudava muito, eu fazia trabalho em grupo, eu acabava meio que fazendo uma boa parte do trabalho, eu passava bastante cola pra galera. Então era o meu jeito de me adequar ali, né? E me adequei, né? Aí quinta, sexta série, não se falava nada, mas a molecada começou a beijar na boca e eu comecei a beijar também, beijava meninas, obviamente, que nem passava pela minha cabeça a possibilidade de outra forma, né? Então era o padrão que eu conhecia, então namorei a adolescência inteira, vida adulta, mas tinha a questão sexual pra mim que estava muito presa, né? Muito travada, não era pensado, não era discutido. Só perdi minha virgindade com 23 anos como mulher, né? Então realmente eu fui bastante oprimido, né? Bastante, vamos dizer assim, reprimido. E aí eu perdi minha virgindade, obviamente, não foi nenhuma coisa traumática, foi bom e tranquilo, e achei que minha vida era aquilo, né? Até que com 27 anos, né, eu terminei um relacionamento e resolvi experimentar aquela coisa que já tinha tanto, né, me massacrado a vida inteira, né, e eu ainda tinha desejos e ainda tinha vontade de conhecer, de saber, já tinha feito a primeira faculdade, então assim, já estava na hora de eu saber o que era, né? E aí foi quando eu tive minha primeira relação com um homem, né? E aí eu descobri que a questão sexual não foi a mais importante que aconteceu na minha vida. O que aconteceu na minha vida foi que ela se resolveu, né? Ela se resolveu de uma hora para outra, assim. Tudo que eu pensava sobre tudo que eu era massacrado, e aí obviamente eu fui estudar, eu fui saber mais, eu fui conhecer pessoas como eu, né? Eu comecei a namorar uma pessoa, e essa pessoa tinha amigos, e aí eu fui conhecendo e fui saindo e fui vendo que aquilo não era um bicho de 7 cabeças, que existiam relacionamentos e que tinha possibilidades de eu ser uma pessoa normal, que eu era, e eu não sabia, né? E aí foi tudo aí que a minha vida se resolveu, minha vida de forma geral, né? Tudo se abriu depois dessa idade. Então assim, metade da minha vida eu vivi com a opressão de ser uma coisa que não era, de um monstro que existia na minha cabeça, né? Um monstro que me rodeava o tempo todo. E depois dos 27 anos eu me resolvi de uma vez por todas, né? Então esse vídeo aqui eu tô tentando fazer para dois públicos mais ou menos distintos. Primeiro que é para os pais em geral, não só pais de LGBTs, mas pais que criam filhos para o mundo, né? Tanto os filhos precisam estar preparados para que, se eles forem LGBTs, eles lidem melhor com essa questão, né? E também para os filhos que são héteros, que vão lidar com LGBTs no dia a dia, né? A gente não tem pessoas preparadas para lidar, eu sempre falo que eu saio do armário todos os dias, né? A gente não sai do armário uma vez, né? Eu não saí do armário aos 27 anos, eu saio do armário todos os dias quando eu entro num trabalho novo, quando eu entro numa escola nova, quando eu conheço algum amigo novo, ou quando eu estou no aeroporto e vou passar na imigração e eu vou com meu marido e ali é perguntado se a gente está junto ou não, por que a gente está junto, a gente fala, nós somos casados, mas vocês são casados, mas não têm o mesmo nome, mas os héteros não têm o mesmo nome, muitas vezes na certidão, né? E a gente é casado, a gente tem que provar ali de novo, então tudo isso vai te dando calos, né? Você vai aprendendo a lidar. Então esse vídeo é para os pais, para saberem lidar com essas questões, e para os filhos, né? Para a molecada e mesmo para quem já é mais adulto, que ainda não se aceitou e não sabe como fazer isso, eu só tenho um recado: isso vai passar quando você se assumir, né? É assim, se eu tivesse
aos 15 anos, né? Tô querendo chorar, não vou chorar não. Se eu tivesse aos 15 anos alguém que me dissesse que ia ficar tudo bem, teria sido muito mais fácil para mim, né? Então, assim, é importante saber que vai ficar tudo bem. Quando você tiver lá a sua independência financeira, que isso é uma coisa que é muito forte. Depois que você tem sua independência financeira, 90% dos seus problemas são resolvidos com relação a essas questões também. As pessoas te aceitam muito mais. Um hétero desempregado é uma pessoa que é mais aceita. Um homossexual desempregado lá, né? Sabe o que passa, eu já passei muitas vezes por isso e sei o que é. Então, o meu recado final é esse. Tá? Não vou fazer um vídeo muito longo, porque assim, eu teria assunto, entre tudo isso que eu falei, eu tinha pensado em falar muito mais coisas, mas o vídeo ficaria muito maior. Então eu peço que se alguém tiver dúvida, quiser alguma informação, quiser saber mais, quiser que eu faça outro vídeo com mais detalhes, né, a gente faz, tá? Vou deixar na descrição do vídeo algumas referências, né, alguns filmes, alguns livros legais para assistir. Tem um filme que chama Orações para Bob, que é muito legal as famílias assistirem. Ele não tem nada de sexual, mas ele é falando sobre a relação mãe, filho e igreja, né? E é maravilhoso. Se você puder, tem no YouTube, eu vou deixar o link na descrição para assistir. É um filme longo de 1h30, mas vale muito a pena assistir, tá bom? Então, também espero o retorno de vocês. Se tiverem alguma dúvida, qualquer questão, estou à disposição para esclarecer e para ajudar quem precisar, ok? Muito obrigado, gente. Até o próximo. Semana que vem, provavelmente, eu vou falar sobre racismo